Buenos días, estimadas y estimados participantes. Nos complace dar inicio al primer webinar del año. Para asegurar el adecuado desarrollo de esta sesión, les pedimos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Es importante que hayan ingresado al webinar utilizando el enlace personalizado que se les envió tras su inscripción, ya que esto garantiza su correcto registro en la plataforma. Al finalizar la exposición, el ponente responderá una selección de las preguntas enviadas por ustedes. Agradecemos desde ya su participación activa y confiamos en que esta jornada será de gran valor para todos. Para dar inicio formal al evento, tengo el agrado de presentar a la doctora Cintia Hurtado Esquén, directora de la Dirección Universitaria de Asuntos Regulatorios de la Investigación del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, quien nos brindará unas palabras de bienvenida y presentará a nuestro ponente del día de hoy. Buenos días con todos, estimados participantes. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida a este webinar titulado Estrategias de bioseguridad frente a brotes de influenza, desafíos y oportunidades. Este evento ha sido organizado por la Oficina de Bioseguridad de la Dirección Universitaria de Asuntos Regulatorios de Investigación y el objetivo principal es fortalecer las capacidades técnicas de los participantes en la implementación de estrategias de bioseguridad basadas en la evaluación de riesgo frente a brotes de influenza, analizando los principales desafíos y oportunidades desde un enfoque actualizado, alineado con las recomendaciones y las buenas prácticas internacionales aplicables a contextos de laboratorio y más allá de estos. A continuación, tengo el honor de presentar al doctor André de Oliveira Mendonca. Él es médico veterinario egresado de la Universidad Estadual Paulista de Botucatu, institución en que también realizó su residencia en zoonosis y salud pública y la maestría en vigilancia sanitaria. Obtuvo el grado de doctor en bioquímica aplicada por la Universidad Federal de Vicuña con énfasis en bioseguridad de laboratorio, habiendo realizado una estancia de doctorado tipo sándwich en las Texas A&M University en los Estados Unidos. Ingresó al Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante concurso público en el año 2002, desempeñándose como auditor fiscal federal agropecuario en el Laboratorio Federal de Defensa Agropecuaria de Campiñas. En dicha institución ejerció como responsable de la Unidad de Sanidad Avícola y posteriormente ocupó la coordinación del LFDA-SP durante 11 años. Actualmente se desempeña como jefe de la sección de bioseguridad de la Coordinación General de Laboratorios Agropecuarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es miembro fundador de la Sociedad Brasileña de Bioseguridad y Bioprotección SB3, evaluador de la Organización Mundial de Sanidad Animal para misiones del programa Performance of Veterinary Services para laboratorios sostenibles. Y también es profesional certificado por la International Federation of Biosafety Association, IFBA, en gestión de riesgos biológicos. Al final, bueno, abriremos un espacio para las preguntas y respuestas, donde se atenderán las consultas del público dirigidas al ponentes. Y muchas gracias, André, por aceptar esta invitación. Es realmente un honor para nosotros contar con tu ponencia el día de hoy tan necesaria en estos tiempos de brotes y de angustia. Así que soy realmente desde la Universidad Cayetano Heredia, estamos muy agradecidos con tu participación. Y también agradezco a a nuestros participantes por acompañarnos esta mañana. Y bueno, su participación refleja el compromiso para fortalecer la gestión de riesgo biológico en nuestras instituciones y también fomentar una cultura de bioseguridad y cooperación en la región. Sin más preámbulo, damos inicio a la presentación. Muchas gracias. Hola a todos.
buenos días, buenas tardes. Primeramente, me gustaría agradecer por la invitación, agradecer al doctor Henry Enchante, a doctora Cintia Hurtado y a todos los organizadores aquí de esa serie de webinars. Ah, También gostaria de felicitar a ustedes porque el año pasado yo tuve la oportunidad de atender algunos de esos webinarios organizados pela Universidade Peruana Caetano Heredia y son siempre muy bien organizados, los temas siempre muy interesantes. Entonces, para mí es un honor participar con ustedes y ter a oportunidade de compartilhar alguma de nossas experiências com esse público tão importante, não? Eu vou aqui a compartilhar. Eles podem ver a pintagem ou não? Todavía no. Não. Está Agora sim. cargando. Ujú. Perfecto. Entonces, el tema de su webinario son las estrategias de bioseguridad frente a brotes de influenza, desafíos y oportunidades. Me gustaría aclarar que vamos a dar un enfoque en esa presentación en la influenza aviar de alta patogenicidad, principalmente porque es el tema que nosotros tenemos un poco más de experiencia. E também a parte de biosseguridade mais enfocada com a biosseguridade de laboratórios, verdade? Então, uma agenda aqui proposta para esse webinar, começando aqui com alguns conceitos básicos e definições da parte de biosseguridade e biocustódia. Vamos a traer algumas referências e guias que são mais importantes e o que esses documentos nos traem com respeito à classificação de risco para influenza. Vamos falar um pouco sobre como aqui em Brasil nós tratamos a parte de requisitos de laboratório para manipular os vírus da influenza aviar, que são os laboratórios classificados como nível de biosseguridade 3+. Vamos falar um pouco mais sobre um sistema de gestão de risco biológico para laboratórios. Aprofundizar um pouco mais sobre biocustódia. E falar um pouco também de biosseguridade mais allá do laboratório, falando um pouco sobre os procedimentos que são recomendados aqui em Brasil para a biosseguridade de las granjas avícolas, não? E por fim, falar um pouquinho de oportunidades de cooperação e intercâmbio de informações. Muito bem. A primeira pergunta que eu pongo aqui para vocês para uma reflexão é: se é seguro trabalhar com patógenos de alto risco? E também se tu te sientes seguro em seu trabalho, seja esse trabalho em um laboratório, seja a campo, seja onde seja. É uma pergunta que nós sempre temos que fazer para nós, não? Me sinto seguro, esse trabalho é seguro. E nesse sentido, eu sempre trago esse exemplo, não? Quando estamos aprendendo a manejar um auto, que há dois tipos de comportamento que são muito perigosos, não? O primeiro é da pessoa que, nesse exemplo aqui mais arriba, a pessoa que tem medo de tudo, pessoa que se queda em pânico, que se sente muitíssimo inseguro. E esse tipo de comportamento, né, quando estamos trabalhando com o material de alto risco, pode ser bastante danoso, não? E perigoso, não somente para a pessoa, como também para as pessoas que trabalham com ela. Pero há um outro tipo de comportamento que também é, de la mesma maneira, muito perigoso, que são as pessoas que não têm medo de nada. As pessoas que não consideram os riscos, que não consideram que a atividade que está haciendo pode trazer algum tipo de dano, algum tipo de problema, seja para a sua saúde,
sea para el medio ambiente, sea para sus compañeros, sus colegas de trabajo, ¿no? Entonces, para evitar esses dois tipos de comportamento, nós temos que conhecer muito bem os riscos que estamos enfrentando, os perigos, e tomar as medidas de precaução, as medidas de mitigação de riscos, para que nós tenhamos um respeito a los riscos, a los perigos, pero ao mesmo tempo trabalhar tranquilos, porque sabemos que estamos manejando muito bem esses riscos e que as medidas de mitigação são suficientes para que trabalhemos com tranquilidade, não? O mais importante é isso, trabalhar com patógenos de alto risco, pero trabalhar com tranquilidade, sabendo que os riscos estão controlados, não? Pero sempre respeitando esses riscos. Hablando un poquito sobre el concepto de bioseguridad, ¿no? Ese es un concepto que nos trae nuestra principal normativa internacional con respecto a la gestión de riesgos biológicos, que es la ISO 35001. La ISO nos dice que la bioseguridad es un conjunto de acciones combinadas de gestión, tecnología, utilidades e infraestructura destinadas a la contención y manipulación seguras de agentes y materiales biológicos, con un enfoque en la prevención, reducción, control o eliminación de riesgos para los profesionales y sus pares, con el fin de proporcionar un entorno de trabajo seguro y proteger la salud humana, animal y vegetal, el medio ambiente y la sociedad. Então, para trazer um exemplo de como é importante pensar não somente no ambiente em que está, mas também em seu entorno, eu trago aqui uma imagem de satélite da ubicação de nosso laboratório em Campinas, ¿no? Esse é um laboratório que pertence ao Ministério da Agricultura do Brasil, na cidade de Campinas. E como vocês podem ver aqui, nós estamos muito cerca de uma região bastante com muita gente aqui na cidade e ao mesmo tempo também estamos muito cerquita de um parque ecológico onde há aqui uma grande vegetação e também população silvestre, especialmente de aves silvestres, não? E também estamos cerca de uma carretera aqui, e essa carretera sai aqui em um entroncamento viário que, mais 100 quilômetros de carretera, estamos na grande cidade de São Paulo. Então, percebam que nesse laboratório nós trabalhamos com o vírus de influenza aviar de alta patogenicidade. Então, se há aqui algum problema de biosseguridade, e temos um vírus que sai desse laboratório, esse vírus pode, ao mesmo tempo, contaminar o meio ambiente por intermédio das aves silvestres e também a população humana aqui, que está muito cerca, e, muito possivelmente, em pouco tempo, isso poderia afetar uma grande população na cidade de São Paulo. E aqui uma imagem, na foto, onde vocês podem ver, aqui são os laboratórios, não? E aqui a parte da cidade, com edificações, com moradias, e aqui um ambiente mais silvestre, não? Então, é muito importante que esse laboratório tenha todas as condições de biosseguridade que previnam qualquer escape de vírus, porque isso poderia trazer uma grande tragédia para toda a cidade e, quiçá, para o país, não? Muito bem. E quando estamos falando de biocustódia ou bioproteção, estamos falando de um outro conceito, e aqui eu trago um conceito que é extraído do Manual de Biosseguridade do Instituto Nacional de Saúde do Peru, que nos diz que a biocustódia é a proteção, controle e assignação de responsabilidades para a proteção de los materiais biológicos considerados valiosos em los laboratórios, a fim de evitar o acesso não autorizado, pérdida, roubo, mal uso, desvio ou sua liberação intencional. Então, nós decimos sempre que, mientras a biosseguridade tem a intenção de proteger o meio ambiente, as pessoas de los patógenos peligrosos,
La biocustodia tiene como objetivo proteger los patógenos peligrosos de las personas peligrosas, ¿no? Y para eso hay que tener los procedimientos que garanticen que sus freezers, toda la estructura donde están mantenidos los agentes peligrosos, están muy bien seguros, ¿no? Seja por intermédio aqui, né, de uma proteção física, um controle de acesso, tudo isso é muito importante para garantizar que esses patógenos estejam mantenidos com segurança. Um outro conceito que é importante trazer para vocês é o conceito de avaliação de riscos e de nível de biosseguridade. Todos os países têm, ou creio que a maior parte dos países têm uma classificação de riscos de patógenos, não? Se patógenos que afetam as pessoas ou os animais. Essa classe de risco, não? Se classifica de 1 a 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou mostrar um pouco mais adelante. Pero é importante dizer que nem sempre a classe de risco do patógeno define qual é o nível de biosseguridade de laboratório que tem que ser utilizado para a manipulação desse agente biológico, não? Nós temos quatro níveis de biosseguridade de laboratórios, 1, 2, 3, 4, não? Pero é muito importante que se haga uma avaliação de risco para saber se o patógeno que você está trabalhando pode ser mantenido em um laboratório nível 1, ou se deve ser nível 2, 3 ou 4. Isso nem sempre está na relação direta com a classe de risco do patógeno. Então, por isso, as versões mais recentes dos manuais da Organização Mundial da Saúde e da Organização Mundial da Saúde Animal não traem mais essa classificação de nível de biosseguridade de laboratórios, justamente para que os países sejam estimulados a trabalhar com um conceito de avaliação de risco, né? Então, o que vai dizer quais são os procedimentos, os protocolos, a estrutura mínima para trabalhar com um determinado agente biológico, não é necessariamente sua classe de risco, é um trabalho meticuloso de avaliação de risco, evaluando quais são as características desse agente e quais são, então, os riscos associados e como esses riscos serão mitigados, seja por intermédio da infraestrutura, como, por exemplo, a filtração de aire, o uso de autoclaves de barreira, ou também por procedimentos, não? Isso tem que sempre ser muito bem documentado em um processo de avaliação de risco. Então, o nível de segurança biológica assignado a um trabalho concreto deve depender de uma avaliação profissional basada em uma estimação de los riscos, em lugar de uma assignação automática de um nível de segurança biológica do laboratório, em função da designação do grupo de risco assignado ao agente patógeno que se vai manipular. Então, é importante considerar o patógeno e sua classe de risco, mas também os procedimentos, por exemplo, se você vai trabalhar com um grande volume de material, ou se vai trabalhar com material muito concentrado, tudo isso tem que ser considerado, e também as características de como esse patógeno se transmite de persona a persona, ou para o meio ambiente, por exemplo, se é transmitido por meio de aerossóis. Tudo isso, então, define o risco e também o nível de biosseguridade. Então, aqui estão os grupos de risco, não? São 4 grupos. E aqui nós temos como exemplo o vírus de influenza aviar de alta patogenicidade, que se classifica aqui no Brasil como um grupo de risco 3. Ou seja, pode provocar uma enfermidade grave e constituir um sério perigo para os trabalhadores. O risco de propagação para a coletividade é provável. E nós temos aqui as medidas de profilaxia e tratamento, não? Aqui um exemplo de como essa assignação de nível de biosseguridade não se
relaciona directamente con la clase de riesgo, ¿no? O el grupo de riesgo. El ejemplo de la tuberculosis, el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Aquí es un manual de la Organización Mundial de la Salud que trae la información, ¿no?, con respecto a las recomendaciones del nivel de bioseguridad para trabajar con el diagnóstico de esa enfermedad. Y ahí ustedes pueden ver que, dependendo del tipo de actividad de laboratorio, por ejemplo, si el laboratorio va a hacer la baciloscopia directa del esputo para el diagnóstico, ¿no? Hay un bajo riesgo de generación de aerosoles. Entonces, ese tipo de actividad puede ser hecha en un laboratorio de nivel 2 de bioseguridad. Pero se o laboratório vai fazer atividades de tratamento e concentração de amostras para a inoculação em meio de cultivos primários ou trabalhar com um antibiograma direto, aí há um risco considerado um pouco maior, um risco moderado de generação de aerosoles. Nesse caso, pode-se trabalhar também no laboratório nível 2, pero com alguns procedimentos adicionais para se trabalhar com mais segurança, não? Pero si el laboratorio va a trabajar con manipulación de cultivos para la identificación, antibiograma o ensayos de sonda en línea en aislados cultivados, o también si el laboratorio va a trabajar con cepas multiresistentes, aí hay un alto riesgo, ¿no? Y se recomienda trabajar con laboratorio nivel 3 de bioseguridad. Entonces, ese es un ejemplo típico de cómo es importante evaluar no solamente el grupo de riesgo del patógeno, pero también las características de las actividades que van a ser desarrolladas en el laboratorio. ¿Ok? Muy bien, vamos ahora a hablar un poco sobre las principales referencias y guías que nosotros utilizamos en nuestra rutina de actividades. Bueno, los principales son siempre los guías de la OMS y de la OMSA. Y es interesante que, como yo he dicho, el manual de la edición más reciente de la OMS no trae más la clasificación por nivel de bioseguridad de laboratorios. Y también ustedes no van a encontrar aquí en ese manual ¿cuáles son las recomendaciones para la manipulación del virus de influenza? Eso no está aquí presente en ese manual, ¿no? Y tampoco van a encontrar esos detalles en el manual de la OMSA para el virus de influenza aviar. El manual de la OMSA también no trae más la clasificación por nivel de bioseguridad de laboratorios. E é muito claro nesse capítulo que habla especificamente da influenza aviar que toda a parte de manipulação de la gente em laboratório deve ser hecha considerando uma evaluação de riscos, ¿no? Bueno, pero também temos outros guias, e esse é um guia muito importante, que é conhecido como BMBL, que é o guia utilizado como referência para o governo de los Estados Unidos, ¿no? E aqui sim, nós temos algumas informações com um pouco mais de detalhes com respeito ao vírus da influenza. Lo que diz então esse manual dos Estados Unidos? Ele diz que os vírus da influenza de baja patogenicidade, de influenza aviar, se podem trabalhar em laboratórios nível 2 de bioseguridade. Pero los virus de influenza aviar de alta patogenicidad deben ser trabajados en laboratorio nivel 3 o laboratorio nivel 3 plus, siempre con recomendación del uso de respiradores, ¿no? En ese mismo manual se dice que no existen reportes en la literatura de infección adquirida en laboratorios que no manejan animales, solamente en situación de manipulación de animales. Também se recomenda que os trabalhadores que estão involucrados com o diagnóstico da influenza aviar sejam vacunados contra a gripe, não? E que hagam antivirais pronto disponíveis e também traem outros aspectos importantes da saúde ocupacional. Importante dizer também que a influenza aviar de alta patogenicidade está contemplada no programa de agentes selectos, o FSAP, pelos Estados Unidos, e, portanto,
é um agente considerado um agente importante desde o ponto de vista da biocustódia e para ações de bioterrorismo e para a produção de armas de destruição em massa, não? Por isso, é importante também que haja uma atenção com todo o tipo de investigação que se haga com influenza aviar, que pode ter um doble uso, ou seja, é importante que todas as investigações em que hagam a possibilidade que o vírus tenha um ganho de função, que, por exemplo, aumenta sua capacidade de virulência ou que aumenta ou que não seja mais sensível a las vacunas ou outros tipos de cambios genéticos no vírus. Todo esse tipo de investigação tem que ser aprovado por el governo, porque são consideradas investigações de doble uso com um agente que está contemplado no programa FSI. A mim me encanta os guias canadenses, então eu trago também a informação de esse guia específico para a influenza A do governo do Canadá, e que também se recomenda que as atividades não propagativas ou propagativas in vitro, ou atividades in vitro, perdão, com os novos vírus da influenza, e aí se inclui o vírus da influenza aviar, sejam realizadas também em laboratórios nível 3 de biosseguridade. Ok? E aqui eu trago também uma referência aqui de uma normativa do Ministério da Saúde do Brasil, que classifica o vírus de influenza A como um vírus de classe de risco 2, pero com uma recomendação para sempre se utilizar cabina de seguridade biológica classe 2 para sua manipulação. Pero los subtipos H5, H7 y H9 relacionados con la influenza aviar son clasificados como clase de riesgo 3. Nosotros no tenemos una normativa en Brasil específica sobre cómo manipular un virus de influenza aviar de alta patogenicidad. Pero trago aqui um exemplo de uma outra normativa que foi publicada em 2012 e é muito interessante para aqueles que têm interesse em uma normativa que seja bem detalhada com respeito aos requisitos de laboratório para trabalhar com um patógeno de alto risco. Essa normativa pode ser uma normativa de referência, não? É uma normativa para a manipulação do vírus de fiebre aftosa, muito bem escrita e que se tem utilizado em Brasil desde muito tempo para a inspeção de fábricas que produzem as vacunas de fiebre aftosa, não? Então, aqui se consideram uma série de requisitos de laboratório para a manipulação de um patógeno de alto risco. Nosotros aqui em Brasil temos uma comissão nacional que se chama Comitê Permanente de Gestão de Riscos Biológicos, Biosseguridade e Biocustódia, COMBIOLAB, que foi criada no contexto do Ministério da Agricultura e Ganaderia. E uma das funções desse comitê é proponer a classificação dos níveis de risco de los agentes biológicos e seus componentes, não? E também proponer a classificação dos níveis de biosseguridade e biocustódia. Por que eu estou mencionando esse comitê? Porque esse comitê tem recomendado que a manipulação do vírus de influenza aviar de alta patogenicidade ocorra em laboratórios nível 3 plus. Eu vou explicar um pouco mais adelante o que estamos querendo dizer quando mencionamos nível NB3 plus. Okay? Pero eu he dicho que não há uma normativa específica que traga as recomendações para a manipulação de influenza aviar, pero há essa recomendação de um comitê que tem essa responsabilidade, essa competência de definir os níveis de risco para a manipulação de agentes biológicos no contexto de la defensa agropecuária.
Entonces, el año de 2024 fue instituido una comisión, un petit comité por la Conbiolar com o objetivo de elaborar uma proposta de classificação de risco de agentes biológicos de interesse para a defesa agropecuária. Isso foi um trabalho que foi feito ao largo de 2025. Terminamos agora em janeiro de 2026. Então, creio que pronto estaremos publicando uma lista de agentes biológicos de interesse para a defesa agropecuária e suas respectivas classificações de grupo de risco, né? Isso é muito importante porque nós hoje temos em Brasil essa classificação muito bem estabelecida para os patógenos que afetam a saúde humana, né? Eu mencionei aqui a publicação do Ministério da Saúde, que considera o vírus da influenza aviar como grupo de risco 2 e a influenza aviar grupo de risco 3. Pero nós não temos nessa publicação do Ministério da Saúde alguns vírus que não são zoonóticos, ou seja, vírus que afetam solamente a produção animal, como, por exemplo, o vírus de febre aftosa, a febre porcina, e outros vírus que são importantes para a produção animal, não? Então, essa publicação vai a llenar essa lacuna esse gap que existe hoje em dia em nossa legislação. E também mencionar que, também como parte dos trabalhos desse comitê, nós publicamos alguns requisitos mínimos para trabalhar com o vírus de la rabia. Então, a intenção agora para 2026 é que ampliemos isso para outros vírus e começando com o vírus da influenza aviar, para definir muito claramente quais são esses requisitos mínimos necessários. Então, eu comentei que estamos recomendando que o vírus da influenza aviar de alta patogenicidade seja manipulado em laboratórios de NB3 Plus. E o que é esse NB3 Plus? Nós publicamos um manual, isso está aberto, está no website do Ministério da Agricultura, onde se pode encontrar um procedimento que menciona quais são exatamente as diretrizes para os laboratórios NB3 Plus ou NBA3 Plus. NBA são laboratórios que manipulam também animais de investigação, não? Então, esses requisitos que eu vou mencionar para vocês mais adelante estão todos descritos nesse documento que se pode acender por la internet. Também, para quem vai trabalhar com animais, existem essas referências e guias que são muito importantes, não? Eu chamo a atenção aqui por essa publicação do Conselho Nacional de Controle de Investigação Animal do Brasil, o CONSEA, na publicação de 2023, muito interessante com respeito à parte de como manipular os animais de experimentação de maneira ética, não? E também alguns guias aqui de los Estados Unidos. E também, temos aqui em Peru esse manual de biosseguridade e biocustódia do Instituto Nacional de Saúde. Não sei se a última versão é essa de 2022, mas é uma publicação muito importante que todos os seres em Peru que trabalham com o laboratório devem consultar esse manual, não? Muito importante que esses documentos, que esses guias e manuais sejam sempre atualizados, revisados. Nós temos feito esse trabalho aqui com nosso manual de biosseguridade, que sempre há sugerências de melhorias, né? Então, sempre há oportunidade de estar revisando esses manuais, né? Importante que todas as pessoas que leem esses documentos sempre podem também apresentar suas sugerências para melhorar. Muito bem, então vamos falar que disse nosso manual com respeito a que é um laboratório de B3 Plus e que é exatamente o conceito que adotamos hoje em dia para manipular o vírus da influenza aviar de alta patogenicidade.
Entonces, un laboratorio NB3 Plus tiene que tener un sistema de automatización y control 24 por 7 que va a monitorear el control de acceso do personal, el interbloqueio de puertas entre câmeras, esclusas y pass-through, los sistemas y equipos críticos, como por ejemplo el sistema de condicionamiento de aire, el sistema de tratamiento de efluentes, las duchas, alarmas y el control de câmeras de TV, ¿no? Importante decir, personal, que nosotros estamos compartiendo aquí con ustedes las recomendaciones que nosotros hacemos en Brasil, ¿no? Pero es muy importante que ustedes consideren que otros países pueden tener sus propias recomendaciones con base en la situación epidemiológica de la enfermedad, con base en la estructura actual de los laboratorios. Entonces, lo que estoy presentando aqui para vocês não é uma recomendação para todos, não? Isto é, solamente compartilhando as recomendações que nós adotamos aqui em Brasil. Se essas recomendações são válidas para vocês, são válidas para seus laboratórios, é algo que cada um tem que evaluar segundo suas características, suas necessidades e as características epidemiológicas das enfermidades, né? Também consideramos que um laboratório NB3 Plus deve ter os métodos de descontaminação validados, descontaminação de esclusas, das salas, autoclaves, cabinas de seguridade biológica, tratamento de efluentes, as cajas de filtração. E tudo isso são aspectos que nós consideramos quando hacemos as auditorias nesses laboratórios, né? Entonces, os laboratórios muitas vezes têm seus métodos de descontaminação, a autoclavação, pero a vezes não fazem todo o procedimento de validação para garantizar que esse ciclo de autoclavação, por exemplo, é eficiente para o tipo de material que se está tentando descontaminar, não? Também recomendamos que haja um sistema de alimentação ininterrompida de ao menos 30 minutos de autonomia para os sistemas críticos e um generador de energia, de maneira que sempre que haja uma interrupção no fornecimento da energia elétrica, que não haja nenhum tipo de comprometimento em os sistemas mais críticos do laboratório, como, por exemplo, o mantenimento da pressão negativa, não? Todo o trabalho com material infeccioso se realiza em cabinas de seguridade biológica. As caixas de filtração de aire devem ser mantidas dentro da área de biocontenção. Recomendamos também que haja uma doble filtração de filtros absolutos, filtros EPA, em la salida do aire, que o suministro de aire seja também feito com uma filtração EPA, e que haja um damper hermético que permita que, quando haja algum problema, que o laboratório não logra manter a pressão negativa, então se acione esses dampers para que haja um perfeito fechamento desse laboratório para que não haja escape de aire para o ambiente externo. A pressão tem que ser negativa e em cascada, com um gradiente de pressão com fluxo direcional do ar, sempre do ambiente com menor possibilidade de contaminação para o ambiente mais contaminado. O laboratório, então, tem que ser hermético e, para isso, para garantizar que seja hermético, nós recomendamos que sejam feitas pruebas de humo em todas as puertas, as ventanas, sempre que haja uma fronteira, por exemplo, as autoclaves e tudo isso, sempre que há que fazer essas provas de humo ao menos uma vez por mês, né? A certificação anual realizada por uma empresa especializada, principalmente do sistema de condicionamento de aire, procedimentos de resposta ante emergências em plano de contingência, então, há que ter isso bem documentado. Por exemplo, se há um problema de suministro de energia, se há um acidente com alguém, por exemplo, que tem um problema de saúde dentro do laboratório, que há que retirar essa pessoa de maneira emergencial, como se faz isso. Então, todas as situações que podem ocorrer em uma situação de emergência têm que ser previstas e o procedimento
de resposta a essa situação tem que estar documentado, escrito, e o personal é treinado para saber exatamente o que fazer em uma situação de emergência. Nós também recomendamos que todos os visitantes estrangeiros que solicitam uma visita ao laboratório, principalmente em situação de uma missão internacional que vem para evaluar o sistema de defesa agropecuária do país. Então, nós, antes de que essas pessoas visitem o laboratório, solicitamos para a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que haga uma avaliação do perfil, do histórico dessas pessoas, para ver se não representam qualquer risco, porque vão a acessar informação, vão a acessar o laboratório. Então, é importante que tenhamos essa avaliação para estejamos seguros que essas pessoas não representam qualquer risco para o país. Então, algumas fotos para que vocês tenham uma ideia, né, de los principais equipos que estão nesse laboratório nível 3 Plus. Então, aqui são as autoclaves, que são autoclaves de barreira, com doble porta com interbloqueio entre essas portas, não? E aqui interessante notar também o conceito da redundância, não? Então, nós, para todos os sistemas críticos, nós sempre temos dois equipos ou dois sistemas para que, se um sistema não funciona, o outro pode cumprir o procedimento para que o laboratório não tenha que parar sua operação. E nesse caso, um laboratório de diagnóstico que atende o sistema de defesa agropecuária é um laboratório que trabalha 24/7 por 365 dias ao ano. Não podemos parar, né? Então, por isso, temos que ter todos os sistemas e equipos críticos em redundância. Aqui são alguns aisladores que utilizamos para as provas em vivo, quando há necessidade de fazer uma caracterização de patogenicidade de um vírus de influenza aviária que se aislado no laboratório. Aqui uma imagem da principal sala de laboratório, onde se pode ver aqui usamos como a mesa aqui do laboratório um material do que é o Corian, que é um material muito resistente. Também o acero inoxidável para os móveis. Aqui nós temos um pastrud, onde há uma esclusa, onde há um sistema de descontaminação, seja por formaldeído ou por peróxido de hidrogênio. E aqui um pastrud, onde hacemos o passe de materiais com um sistema também de descontaminação química por ácido cítrico. O sistema de tratamento de efluentes, então, todas as pessoas, quando saem do laboratório, têm que banhar-se, que duchar-se, e todo o efluente dessas duchas vão para o tratamento de efluentes, que está ubicado em uma área também biocontenida. Então, por exemplo, se há algum tipo de escape aqui desse efluente, estamos aqui em uma área que se pode controlar porque está biocontenido, não? Mas, uma vez mais, um sistema em redundância. Também em redundância, todo o sistema de tratamento de ar, com os filtros da filtração EPA. Aqui nós temos, na parte de fora do laboratório, o monitoreio de tudo o que passa no interior do laboratório. Então, nós temos um sistema de vídeo, em que todos os ambientes do laboratório são monitoreados por os vídeos, e também um sistema de controle de acesso, de maneira que sabemos exatamente quem acessou o laboratório, que adentrou, que hora saiu do laboratório, e tudo isso também com reportes, não? Com informes, perdão. E também o sistema que faz o monitoreio dos parâmetros críticos do laboratório, como essencialmente a parte da pressão do ar, não? Aqui o acesso que se dá por um laboratório nível 2, e aí temos um acesso para homens e um acesso para mulheres,
e um acesso que se dá por meio de uma contraseña, né? E aqui mostrando a pressão que se tem no laboratório para que sempre que alguém, quando vai entrar no laboratório, saiba que a pressão está adequada. Bom, esse laboratório que foi construído na cidade de Campinas foi construído para o objetivo principal para o diagnóstico da influenza aviar. A discussão sobre a necessidade desse laboratório começou lá em 2005, quando tivemos os primeiros brotes de influenza aviar no continente asiático, especialmente em China, com a possibilidade de transmissão para os humanos, não? Em especial a cepa H5N1. Desde então, começamos uma discussão para a construção desse laboratório. A construção começou em 2011 e terminou em 2018. E o laboratório nível 3 começou sua operação em 2020. Então, vocês veem que foram quase 10 anos desde o início da construção até que o laboratório se puso em operação. E então, a lo largo desse período, nós podemos acumular muitas lições aprendidas com esse processo de construção, né? Então, se há alguém aqui que tem a intenção de construir um laboratório de alto nível de biocontenção, nível 3, por exemplo, então, vocês vão aqui algumas recomendações interessantes, né? O projeto deve ser reconhecido como um ativo estratégico para o país, a fim de assegurar os recursos financeiros tanto para a construção como para a operação ao longo de diferentes administrações. Então, é muito importante considerar que um laboratório como esse, um laboratório muito caro, pero não somente para sua construção, pero se estima aí que mais ou menos 8 a 10% do custo da construção de um laboratório como esse, vocês vão ter todos os anos para manter esse laboratório em operação. E como quem vai a sostener esse laboratório, quem vai aportar os recursos financeiros, é algo que tem que ser pensado antes de sua construção. Fazer um benchmarking dentro e fora do país, conhecendo outros laboratórios, vendo como foi o processo de construção, como é a experiência de operação, os problemas, as dificuldades, os desafios. A importância dos estudos preliminares, não? De definir claramente o alcance do projeto, os riscos, os benefícios, os requisitos legais, as licenças, manuais de referência, soluções alternativas e interface com a estrutura atual. Então, todos esses aspectos devem ser muito bem discutidos com todo o equipo que vai participar do projeto, seja a parte administrativa, a parte de gestão, el equipo de engenharia, os advogados e o personal técnico do laboratório. Então, isso, não? A equipe multidisciplinar, incluindo personal legal e de engenharia, sempre participando de todas as fases e discussões do projeto. Revisar o projeto infinitas vezes por diferentes grupos, não? Sempre que há uma revisão, há uma oportunidade de melhoria. A redundância de equipos e sistemas deve ser considerada, como já comentado aqui. Os critérios de comissionamento devem ser estabelecidos com antecipação. Então, quais vão ser os parâmetros que vão ser exigidos quando do comissionamento do laboratório. Então, isso tem que ser muito bem documentado, informado à empresa responsável pela construção do laboratório, para que saiba exatamente quais são os critérios que têm que ser considerados mínimos aceitáveis para que a obra seja entregue. Uma empresa externa deve ser responsável pela gestão e supervisão da construção. Isso é algo extremamente importante. Nós tivemos essa experiência de contratar uma outra empresa para nos apoiar na inspeção, na fiscalização, na gestão da obra, e isso foi muito importante para o processo como um todo. Definir por adelantado quem será responsável pela certificação. Então, mientras o comissionamento pode ser de responsabilidade da empresa construtora ou com o apoio
de otros prestadores de servicio, pero de responsabilidad de la constructora, pero la certificación no puede ser. La certificación tiene obligatoriamente que ser hecha por una empresa independiente o una comisión, sea ela nacional, internacional. Entonces, alguien de fuera que va a evaluar toda la documentación del comisionamiento para verificar si el laboratorio está atendiendo los requisitos necesarios. Planificar a documentação para a gestão dos riscos biológicos, isso eu vou comentar um pouco mais adelante, e um equilíbrio entre excelência, custos e plazos. Isso, quem já hizo algum tipo de obra em sua casa sabe muito bem que isso é muito necessário, não? Porque muitas vezes nós não vamos a ter o melhor do mundo, pero vamos a ter que pensar o que é melhor para a realidade que temos, considerando a plata que nós temos disponível, não? A ser o melhor com o que temos. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre o sistema de gestão de risco biológico. Aqui trago para vocês um exemplo de como funciona hoje em dia a parte de gestão de riscos biológicos em nossa rede de laboratórios do Ministério da Agricultura do Brasil. Nós temos 6 laboratórios, que se chamam LFDA, Laboratório Federal de Defensa Agropecuária, que estão ubicados em diferentes partes do país. Pero nós trabalhamos juntos com todos para desenvolver um sistema que atenda a toda essa rede de laboratórios. Então, por exemplo, nosso manual de seguridade biológica é um documento que todos os 6 laboratórios devem seguir, não? E cada um desses laboratórios tem seu personal que faz a parte de gestão dos riscos biológicos, não? Em alguns casos, essas pessoas são dedicadas exclusivamente para esse trabalho, como, por exemplo, aqui em São Paulo, em laboratório de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais também, porque são laboratórios que têm maior nível de biosseguridade. Então, temos personal aqui que se dedicam exclusivamente à parte de gestão de risco biológico, não? Outras vezes são personal que são compartidos com outras áreas, pelo que têm também, que participam ativamente desse trabalho de construção, não? E aí, mais ou menos uma vez ao mês, nós nos reunimos de maneira virtual para discutir o que está passando em cada laboratório, para discutir os planos de auditoria, evaluar as não conformidades que são aplicadas nos laboratórios, discutir os resultados de los indicadores de performance para a biosseguridade, sacar dúvidas, cambiar ideias e discutir nossos documentos. Então, sempre são reuniões muito interessantes, com um bom câmbio de ideias, não? Então, aproveito aqui para também agradecer a todo esse personal que tem sido tem participado muito ativamente dessa construção. E aí, uma parte fundamental nesse processo de gestão de risco biológico é a avaliação de risco, né? E o que é a avaliação de risco? É um processo em que se produz um documento a partir de uma avaliação muito detalhada pelas características de los patógenos que são manipulados no laboratório, quais são os riscos, suas características, e aí, para dar-lhes aqui um exemplo de um modelo, vocês podem acessar esse fascículo do Manual do Manual de Seguridade Biológica da Organização Mundial da Saúde, e tem aqui um fascículo específico com respeito à parte de avaliação de riscos. E aí, nesse fascículo, há um anexo que tem aqui um template, um modelo de como você pode começar a fazer a avaliação de risco em seu laboratório. Nós, como eu comentei, temos um cálculo de um índice de conformidade em biosseguridade para cada um de nossos laboratórios.
En ese índice se consideran factores como la eficacia del tratamiento de no conformidades, el número, la cantidad de no conformidades que son registradas en las auditorías, se hay no conformidades consideradas como graves, se el laboratorio está haciendo registro de mejoras y riesgos, el número de accidentes, número de incidentes y el cumplimiento del programa de entrenamientos. Essa parte de treinamentos não estava na versão inicial desse índice, mas nós entendemos, com o passar do tempo, que é muito importante na parte de gestão de riscos biológicos, incentivar, motivar as pessoas a serem treinadas em os temas relacionados à parte de riscos biológicos, não? Então, decidimos incluir no índice essa parte de cumprimento do programa de treinamento, não? Também como parte de todo esse sistema de gestão, nós hacemos as auditorias em esses laboratórios, ¿no? Então, aqui alguns exemplos de auditorias que foram feitas em los diferentes laboratórios, e sempre com a intenção de proponer melhoria no sistema, de evaluar se os procedimentos, os protocolos estão sendo obedecidos, sempre com resultados muito interessantes, ¿no? Os treinamentos, como eu comentei, sempre muito importantes, e nós, desde 2024, estamos organizando anualmente nossa Semana de Biosseguridade. Então, sempre com um evento que é híbrido, ele é presencial, com todos os responsáveis por la gestão de los riscos biológicos nos laboratórios. Esses vão participar presencialmente e também as ponências são transmitidas online para todos os que desejam acompanhar e atender também as ponências, né? Então, a primeira semana foi em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, e a segunda semana, do ano passado, em Laboratório de Belém, em Pará, região amazônica. Também muito importante a parte de difusão da informação. Então, desde o ano passado, começamos a publicar e divulgar isso por e-mail, por correio eletrônico, o que chamamos el Biosseguridade em Foco. Então, são pequenas informações com respeito aos conceitos fundamentais, como que doses homeopáticas de conhecimento em biosseguridade e biocustódia, e também uma vez por mês, divulgamos isso por correio eletrônico a todos os funcionários empregados de nossa rede de laboratório. Então, aqui, por exemplo, ¿no? Em uma das edições, comentamos um pouco dos requisitos para um laboratório nível 3 Plus, exatamente isso que estávamos comentando aqui, e em uma outra edição, tratamos do tema da biocustódia. O sistema de gestão de risco biológico é muitíssimo mais que isso. Eu trago para vocês aqui somente alguns pontos mais essenciais. É importante que vocês tenham em conta que é um sistema tão complexo quanto um sistema de gestão de qualidade, por exemplo, né? Nós temos a norma de 35001, que serve como uma referência para nós, e foi a referência para desenvolver nosso manual de seguridade biológica, e também, claro, outros documentos de referência, como os manuais da OMS, da OMSA e outras referências internacionais que utilizamos para desenvolver esse sistema. Bueno, tan importante como a biosseguridade é a biocustódia, não? Desafortunadamente, a biocustódia muitas vezes não é tão considerada nos laboratórios. As pessoas consideram como prioridade os aspectos da biosseguridade, pero também é importante considerar a parte da segurança física das instalações e a prevenção de problemas com a perda e roubo de ativos biológicos e todos esses temas relacionados à biocustódia. Então, aqui eu trago alguns aspectos mais importantes da biocustódia. O primeiro deles é a segurança física passiva. Então, a presença de los muros perimetrales,
el acceso restringido por tarjetas de identificación, una buena iluminación, la parte externa del laboratorio, la instalación de alarmas. Entonces, essa é uma parte muito importante para garantizar a biocustodia, ¿no? E a parte de seguridade física ativa, na presença de los guardias, 24/7, sempre que possível, detectores de movimento, videovigilância, a escolta de visitantes e prestadores de serviços. Então, em nossos laboratórios, não é possível que um visitante, que um prestador de serviço esteja solo no laboratório, sempre tem que ter uma escolta de alguém que cada parte do laboratório, não? Para prevenir que essa pessoa haga qualquer tipo de erro no interior do laboratório. Simulacros de preparação e resposta ante emergências ou incidentes. A parte de fiabilidade personal é um tema muito complexo, em que há que evaluar se é possível fazer uma avaliação de antecedentes, por exemplo, e estimular uma cultura de confiança entre as pessoas, né? Então, é importante pensar como que, por exemplo, um funcionário, um empregado, vai a ser uma comunicação de um problema que ele está percebendo em um companheiro de trabalho, por exemplo. Se esse companheiro de trabalho está com um comportamento malo, se ele está desconfiado que essa pessoa tem malas intenções, ou se essa pessoa está com problemas personais, por exemplo, e empieza a cometer certos erros no laboratório, como se hace a comunicação desse tipo de problema, de situação. Então, isso tem que estar muito bem definido nos procedimentos do laboratório. A parte de controle de inventário, importantíssimo, não? Se em uma auditoria, por exemplo, você vai chequear se a quantidade de frascos de um determinado patógeno, por exemplo, que está documentado, está registrado, então você vai chequear se fisicamente no freezer, por exemplo, se essa quantidade está adequada, está correta, não? E se não está, né, como proceder nesse caso, né? Como o laboratório vai a demonstrar que não houve uma situação de roubo, por exemplo, ou se essa pedida se passou por um outro tipo de problema, um problema de registro, né, ou algo nesse sentido. Então, é muito difícil, muitas vezes, de comprovar por que houve esse tipo de erro. Então, no mundo ideal, né, é importante que esse controle do inventário seja muito bem feito para que não traga nenhum tipo de problema. Procedimentos, aqui, só para comentar que nos Estados Unidos, por exemplo, se há uma auditoria do governo americano no laboratório que trabalha com patógeno que esteja contemplado no programa de agentes selectos, e se nessa auditoria se verifica que não há a quantidade de frascos que está prevista no inventário, não há eles chequeiam no semestre perfeito. Muitas vezes, dependendo da situação, se o laboratório não logra demonstrar o tipo de erro que se passou, essa situação é encaminhada para o FBI, para uma investigação policial, né? Então, para vocês terem em conta a gravidade a que isso pode chegar. Procedimentos adequados para transporte de material biológico, isso vamos a comentar um pouco também mais adiante, mas isso faz parte da biocustódia, porque se o procedimento não está adequado para o condicionamento do material, você não está garantizando que não vai haver um tipo de escape desse material durante o transporte, né? Questão da informação e ciberseguridade, isso é um tema muitíssimo importante, porque muitas vezes uma informação, como por exemplo a ubicação do freezer onde está ali armazenado um agente biológico de alto risco, esse tipo de informação é uma informação sensível, não? Uma informação sensível, perdão. Então, esse tipo de informação não pode estar facilmente disponível para alguém que não está dentro do laboratório, né? E também a informação, muitas vezes, de resultados de exames,
información, por ejemplo, de investigación, de secuenciación de patógenos de alto riesgo. Entonces, son informaciones que deben ser muy bien guardadas con seguridad, ¿no? Con todos los protocolos de cybersecurity. La evaluación de riesgos para la biocustodia. Entonces, yo mencioné aquí la importancia de hacer una evaluación de riesgos para bioseguridad, pero también es importante hacer un otro documento, que es una evaluación de riesgos, considerando la parte específica de biocustodia, ¿no? Entonces, si el laboratorio tiene toda esa parte de seguridad física, si no tiene, cómo que los riesgos van a ser mitigados, la parte de control de acceso a los freezers. Entonces, todo eso tem que ser considerado em uma avaliação de riscos, como se dá o controle de acesso do personal e tudo mais. E o monitoreio de investigações de doble uso, como o exemplo, né, de situações que podem envolver ganho de função de um patógeno. Então, todo isso deve ser considerado para a parte de biocustôdia. Bueno, hablar un poquito agora afuera del laboratorio, alguns conceitos importantes de biosseguridade a campo. E essa é uma parte que eu particularmente não tenho muita experiência. Então, eu pedi aqui para uma amiga, a doutora Dilmara Reichak, que me ajudasse aqui. Então, agradeço a Dilmara por compartilhar alguns desses slides aqui, né? Então, é importante para a parte da influenza aviar, né, considerar algumas medidas de biosseguridade em la produção avícola, como, por exemplo, o uso de la vacunación, la desinfección de los autos que adentran en el laboratorio, la separación efectiva de los núcleos de producción, el control de acceso, el uso de imágenes aquí, las telas de protección, para evitar que haga el acceso de aves silvestres aquí para se alimentar, né, juntamente com as aves de produção, e a desinfecção de los galpones de produção entre os ciclos de produção, né? Então, todos esses são alguns exemplos de medidas de biosseguridade que devem ser adotadas por todos os produtores. Sempre é um trabalho de educação, de formação desses produtores rurais para que essas medidas sejam sempre implementadas para prevenir os brotes de influenza aviar, né? E aqui algumas imagens que nós não gostaríamos de ver, não? Algumas situações que representam aqui um procedimento errado em termos de biosseguridade. A presença de animais domésticos aqui, cerca da produção, né? Aqui a presença de aves muertas e as sujidades em la granja. Todas são situações que devem ser evitadas como parte dos procedimentos de prevenção da circulação do vírus da influenza aviar. Na parte de educação em saúde, então, é muito importante fazer todo esse trabalho, de divulgação, de difusão dessa informação, quais são os conceitos fundamentais de biosseguridade nas granjas para prevenir a influenza aviar, não? Então, materiais muito bem produzidos, com uma informação muito clara de como proceder, para que a informação não seja somente transmitida, mas que seja incorporada, que seja entendida por todos que fazem parte da cadeia, né? Aqui outros tipos de materiais de difusão da informação, como fazer uma notificação, se o produtor tem, por exemplo, uma dúvida, uma suspeita de que pode estar se passando um brote de influenza aviar, como identificar quais são os signos clínicos que podem fazer uma suspeita, pode trazer uma suspeita de influenza aviar, e a quem deve comunicar em caso de suspeita. E aqui, uma vez que haja uma suspeita, então, o serviço veterinário oficial vai fazer a atenção a essa suspeita, e aqui também é importante as medidas de biosseguridade para as pessoas que vão fazer a toma de muestras, que vão fazer a atenção primária a essa suspeita de brote, né?
Y es importante la utilización de zapatos, los guantes, las mascarillas N95, las gafas de protección, el monoprotector, como por ejemplo el TAIDE, y el uso de los globos, ¿no? Entonces, aquí hay unas imágenes de utilización de todos esos equipos de protección que son importantísimos para la protección de esos trabajadores. E aí, como uma vez que as muestras são tomadas, como fazer a limpeza e a separação de todos os resíduos desse processo de toma de muestras, separando aqui, né, a parte de que é limpa, a parte sucia, e embalando todo esse material para que seja levado a um sítio onde pode ser devidamente descontaminado, né? Entonces, yo no tengo la experiencia de ese trabajo a campo, pero puedo imaginar cómo no es fácil hacer ese tipo de trabajo pensando en la calidad de la muestra, todos los cuidados que tienen que tomar para que no haga una contaminación de la muestra, para que ella llegue en buenas condiciones de análisis en el laboratorio y al mismo tiempo cuidar para toda parte de protección personal, ¿no? Pero para eso todos esos profesionales tienen que ser muy, muy bien entrenados. Y la parte de transporte de muestras, todo el cuidado para seguir el concepto de la embalaje primaria, secundaria y terciaria. Entonces, toda la protección, el uso de material absorbente para, en caso que haga algún tipo de vazamiento aquí en la embalaje primaria. La identificación, el uso del material de refrigeración. Entonces, todo eso también tiene que ser considerado y las personas responsables por la toma de muestras muy bien entrenadas para que las muestras no sean solamente bien coletadas, pero también que el transporte de las muestras sea efectivo, seguro y que mantenga la condición de temperatura adecuada para que todo esse trabalho difícil de toma de muestras não seja perdido por um problema de transporte, por exemplo. Muy bien, hablando un poquito del tema de una salud, ¿no? Y interesante que ese tema de la influenza aviar es un tema que tiene una relación muy directa con una salud, ¿no? Porque el ciclo de la enfermedad envolve tanto los animales domésticos como los animales silvestres, como los seres humanos e toda a parte que está involucrada com a migração também dessas aves, pelo aspecto do meio ambiente, não? Então, é um assunto, um tema onde se pode aplicar todos os conceitos de uma saúde, se pode aplicar com o tema da influenza aviar. Isso em Brasil, nós temos alguns grupos governamentais com a participação de representantes do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, e também muitas vezes de outros agentes como da Polícia Federal, de personal do Ministério da Justiça, porque é um tema que involucra muita gente, não? E é muito importante que haja essa comunicação, esse intercâmbio de ideias, de comunicação rápida, para que todos os agentes públicos estejam involucrados e cientes do que se passa em outro ministério, não? Então, essa comunicação, por exemplo, entre o Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde, para compartilhar informação, compartilhar quais são os protocolos que estão sendo utilizados para o diagnóstico, para que um saiba o que o outro está fazendo em termos de vigilância epidemiológica. Então, essa comunicação, essa interação é importantíssima quando estamos falando de influenza aviar, né? E nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde publicou algumas recomendações para que os países considerem
quando em seus programas de prevenção da influenza, ¿no? Como, por ejemplo, el monitoreo global continuo de los virus y la actividad de la enfermedad. Entonces, es muy importante, como el virus de influenza es un virus que tiene mucha mutación genética, es importante que la OMS esté ciente de cuáles son los principales subtipos virales que estão em circulação em todo o mundo, não? E a OMS vai saber disso se os países fazem seu dever de casa, que é comunicar quais são as cepas circulantes, não? E isso também é importantíssimo para a definição da composição da vacuna estacionária, não? A vacuna que a cada ano tem que ser renovada, tem que ser atualizada, considerando os subtipos virales que estão em circulação nas diferentes partes do mundo, não? Uma orientação sobre a seleção da vacuna e o momento oportuno das campanhas. Isso cada país tem que evaluar sua situação epidemiológica, não? O apoio aos países no desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle, o fortalecimento das capacidades diagnósticas e das redes de laboratórios. Então, como que um país, por exemplo, que não tem condições, muitas vezes estrutura boa de laboratório, poderá comunicar e informar qual é o subtipo viral que está circulando, não, se não tiver esse fortalecimento de sua capacidade diagnóstica, não? O monitoreio da efetividade da vacuna e da susceptibilidade a los antivirales, o apoio à vigilância epidemiológica e às atividades de resposta ante brotes, a promoção do aumento da cobertura vacunal nos grupos de alto risco, a facilitação da investigação e o desenvolvimento de novos tratamentos e contramedidas e o fortalecimento da comunicação de riscos. Então, essas são as recomendações básicas que a OMS hace para todos os países, né? E aí, hablando um pouquinho de la cepa estacional, la H3N2 subclade K, que é a cepa que está agora traindo um pouco mais de preocupação para os países, não? Então, esse trabalho de identificação de que cepa está mais presente no mundo é possível graças ao trabalho desse grupo, que se chama Global Influenza Surveillance and Response System, que tem a participação de 160 instituições em 131 países. Então, é o grupo que faz a evaluação dos dados que chegam de los países, não? Uma vez que esse grupo evalua os dados epidemiológicos, se despertou a atenção para essa cepa H3N2 que tem demonstrado um rápido aumento desde agosto do ano passado na circulação mais ampla e começando nos países da Oceania, como Austrália e Nova Zelândia, mas também depois detectados em mais de 34 países, isso desde agosto de 2025, não? Incluso em Brasil e Chile, aqui em Sudamérica. Esse é um informe que está em la página web da OMS, que foi publicado em novembro do ano passado, né? Há uma preocupação porque esse vírus tem vários cambios genéticos em hemaglutinina, vários aminoácidos cambiados, não? Pero a boa notícia é que não se observa um aumento na gravidade da enfermidade, né? Então, não há um aumento no número de pessoas internadas para atendimentos hospitalares, né? Pero o ponto hoje dia de atenção é o aumento da transmissão e a presença desse subtipo, especialmente em los países, né? Outra boa notícia é que, até o momento, a vacuna sigue proporcionando proteção, e por isso também se acredita que não tem havido um aumento na atenção hospitalária, especificamente causado por esse subtipo, né? E no hemisfério sul se tem presenciado pela temporada de ocorrência da gripe está mais larga que em
algunos países. Em algunos países está mais larga do que em outros anos, ¿no? Entonces, todos esos son puntos de atención, ¿no? Aquí el mapa que mostra la presencia de ese subtipo H3N2 en los países, eso en esa semana, la última semana de noviembre de 2025, que nos da la idea de la distribución de ese nuevo subtipo, ¿no? No subtipo, no nuevo subtipo, pero ese subclade. E aqui, para demonstrar como cambiou a prevalência de los diferentes subtipos de influenza, ¿no? Entonces, nesse gráfico se vê a presença aqui de los diferentes subtipos, como H3, H1N1, H5, a influenza B. E aqui, por exemplo, se verifica entre maio e junho, una prevalencia aquí de la influenza H1N1, pero ahora, desde septiembre de 2025, una prevalencia mucho más grande de ese subtipo H3. Entonces, eso es algo que llama atención, algo que todo el mundo tiene que estar atento a los datos epidemiológicos, a cómo va a ser la manifestación clínica de ese virus que está estacional. Pero hasta el momento se percebe que no hay una gravedad mayor de la enfermedad, una manifestación más grave, ¿no? Para terminar, entonces, algunas oportunidades de cooperación, y ahí yo traigo aquí el ejemplo de la RESUDIA. La RESUDIA es la Red Sudamericana de Laboratorios de Diagnóstico de Influenza Aviária y Enfermedad de Newcastle, que se formó, se creó en 2014 com a participação praticamente de todos os países de Sudamérica, com a representação de personal de los laboratórios de diagnóstico oficial de la influenza aviária em los países, ¿no? A missão desta rede é o fortalecimento das capacidades dos laboratórios de referência nacionais e os objetivos da capacitação de personal, a harmonização de métodos, a harmonização dos protocolos de biosseguridade, promover ensaios de interlaboratório e a integração dos laboratórios nacionais na região, ¿no? E a largo prazo, definir mecanismos para a produção e distribuição de materiais de referência, identificação de laboratório com capacidade de receber muestras sospechosas. Isso é o que já está se passando na rede. Eu trago esse exemplo porque eu participei desde o início e posso dizer que essa rede tem funcionado muito bem. Tem sido uma oportunidade de cooperação, de intercâmbio, de treinamento, de capacitação de personal. Então, para mim, é um exemplo de sucesso de como uma rede pode trabalhar com poucos recursos, né? Porque essa rede não tem recursos próprios, não maneja plata, pero sus talleres são patrocinados muitas vezes por Panaftosa, pela Organização Pan-Americana da Saúde, outras vezes por el governo americano, pero la red en sí no tiene recursos propios, pero tiene logrado se reunir presencialmente cada 2 años y tiene un grupo de WhatsApp que es muy activo, mucho cambio de informaciones y otras actividades que les comento ahora en seguida. Entonces, el grupo organizó una ronda en verdad, ya son varias rondas de ensayo de proficiencia con envío de material que fue producido por el Laboratorio de Campinas, que es el laboratorio de referencia para la OMSA, para el diagnóstico de la influenza aviar. Y ese laboratorio entonces organizó, o tiene organizado ya desde 2021, rondas de proficiência com todos os laboratórios que participam da rede, não? E também o grupo tem organizado algumas visitas técnicas, então esse é um exemplo de uma visita que foi organizada em 2022 no Laboratório Nacional do Peru, com a participação do personal do Laboratório de Referência de Campinas para conhecer o laboratório, cambiar ideias, verificar a parte de protocolos, a padronização, a harmonização de técnicas
e discutir também o sistema de qualidade do laboratório. Então, tudo isso com resultados muito interessantes, né? E também nossos talleres, que são realizados mais ou menos a cada 2 anos. Esse foi o último em Campinas no ano passado. Para aqueles que têm interesse nessa rede, trago aqui o contato da colega, a doutora Dilmara Reichardt, que hoje dia é a coordenadora da RESUD. Uma outra oportunidade interessante é a Associação Brasileira de Biosseguridade, a SB3, com a presidência do professor Cláudio Mafra, da Universidade Federal de Viçosa, e a SB3 tem também a possibilidade de estrangeiros participarem da associação, temos alguns estrangeiros. Então, se alguém tem interesse em participar, pode acessar a página web da SB3 e você também, em Peru, vocês têm a Associação de Biosseguridade. Então, essas associações nacionais são sempre, traem sempre oportunidades muito interessantes de treinamento, de informações, de aprendizagem. Então, eu recomendo muito que aqueles que têm um pouco mais de interesse no tema da biosseguridade de laboratórios que participem dessas associações, né? Por fim, aqui uma mensagem final. Nenhum trabalho se considerará tão importante como para ter que realizá-lo de forma insegura. Então, isso é importante, que todos sempre acordamos desse conceito, não? Que nossos trabalhos são sempre muito importantes, pero que tão importante é também que tenhamos essa consciência de hacerlo com tranquilidade, com segurança, para que nós não tenhamos nenhum tipo de problema de saúde ou algum problema ambiental que seja consequência de algum problema em nossos laboratórios. Muitíssimas graças por a atenção de todos. Estamos aí à disposição para perguntas, comentários, e aqui também me direção eletrônica para que sintam-se à vontade para entrar em contato, se desejam, ok? Muitas graças. Agradecemos al doctor Andrea Oliveira Mendoza por la excelente presentación. A continuación vamos a continuar con la ronda de preguntas. Recordamos que la ronda de preguntas la podemos realizar en la sección QIA, que está debajo en la parte inferior del Zoom. Tenemos una pregunta de Heidi que nos dice, respecto a los efluentes, ¿es válido para un NB3 realizar la inactivación del material infeccioso con hipoclorito de sodio al 5% dentro de la cabina de seguridad biológica y después de 24 horas el tiempo de inactivación, diluir el hipoclorito por debajo del 1% y descartarlo por el fregadero o por la tubería? Ah, Esses são os procedimentos de descontaminação dos efluentes, sempre terão que ser discutidos com base em las características do patógeno, não? Então, dependendo se o patógeno tem sua sensibilidade ao hipoclorito de sódio, creio que pode ser uma possibilidade a ser considerada, e também muitíssimo importante considerar os aspectos ambientais, não? Então, se esse tipo de descarte vai trazer algum tipo de problema ambiental, esse é algo que tem que ser evaluado. Dependendo da situação, a vezes, há que fazer algum tipo de neutralização em caso de descontaminação química, dependendo da diluição, dependendo dos parâmetros e da legislação municipal ou nacional, dependendo de cada contexto, não? Então, há que considerar as características do patógeno, os aspectos de legislação, né? E tudo isso ter em conta quando definir seu protocolo. Então, o que poderia contestar é, depende de tudo isso, né? Então, se todas essas avaliações foram feitas e se o grupo considera que está adequado, então está adequado, né? Ok, muchas gracias, doctor.
Otra pregunta, bueno, en caso de Armando, si existe algún riesgo sobre una posible epidemia del virus de la influenza H5N1. Sí, sí hay. Me acuerdo que en 2005 hubo una publicación de la Organización Mundial de la Salud como un alerta sanitario por la posibilidad de una pandemia por la influenza, ¿no? Y esa pandemia puede ocurrir cuando ese virus, un virus, por ejemplo, el H5N1, que tiene una alta virulencia para las personas, si en alguna situación puede haber un cambio genético nesse vírus, que ele passe a ter a capacidade de transmissão entre pessoas, assim como um vírus comum da gripe, né? Então, se esse vírus H5N1 ganhar a capacidade de se transmitir facilmente, é um potencial candidato a uma pandemia, né? Então, isso é um alerta que a Organização Mundial de Saúde faz desde 2005. Nosotros, confesso que esperávamos una pandemia de influenza, no una pandemia de COVID, ¿no? Pero la pandemia vino por el coronavirus. Pero el virus de influenza sí es un candidato que puede sí traer en algún día, en algún momento, una nueva pandemia. Interesante. Giovanna, nos preguntas acerca de la Red Sudamericana de Laboratorios. ¿Cómo ella podría ser, bueno, cómo Colombia podría ser parte de ella y los laboratorios privados? Ujú. Hoy día esa red tiene la participación solamente de los laboratorios nacionales de referencia, ¿no? Entonces no es una red abierta a los privados. Entonces, porque son allí discutidos algunos temas un poco sensibles, como las medidas que cada país tiene tomado para la prevención. Y entonces no hay la participación en la red de laboratórios privados. Pero em los talleres, a veces sí es posible participar, dependiendo del taller. Entonces, lo que podemos hacer es pasar el contacto de la representante de Colombia en la residencia, y ahí pueden entrar en contacto y ver cómo podría hacer. Pero a principio no se abre la participación para otros laboratorios que no los laboratorios nacionales de referencia. Está bien. Tenemos otra pregunta de Rivaldo. Nos pregunta, ¿cómo afrontan los gobiernos de los Países Bajos ingresos en África la prevención y el control de la influenza según la OMS? No sé. Eh, Creo que no tengo esa información, no sé exactamente lo que pasa en los países de África y no, no, no podría hacer ningún comentario con respecto a eso, ¿no? Pero sé que la OMS tiene sus brazos ali en África, ¿no? Y creo que algunas medidas son recomendadas y acompañadas por la OMS, pero no sabría decir los detalles. Y siguiendo con las preguntas, Margarita, en primer lugar, dice, en su vasta experiencia, ¿qué tendencia e incremento en infecciones están notando últimamente y cómo afectará la labor respecto de los cambios climáticos? ¿Están los laboratorios de este lado del mundo preparados para afrontar estos cambios? Ujú. Bueno, yo puedo hablar con respecto a la parte veterinaria, ¿no? La parte de la influencia aviar. Lo que nosotros estamos verificando en estos últimos años es un aumento en la incidencia de la enfermedad en los diferentes países, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta poco tiempo, Brasil nunca había notificado un caso de influenza aviar de alta patogenicidad, pero en los últimos años tuvimos los primeros brotes, ¿no? Y me parece que esa es una tendencia a se mantener la notificación de brotes de influenza aviar de alta patogenicidad en las aves, porque eso es lo que, la tendencia que se ve en todo el mundo, ¿no? É muito difícil de pensar em uma erradicação da enfermidade, pero mais provável que temos que conviver com a enfermidade. Então, por exemplo, já se discute em muitos países a implementação da vacunação das aves para a influenza aviar. Muitos países já vacunam,
los países de Asia, por ejemplo, donde se pasaron los primeros brotes y donde la enfermedad pasó a ser endémica, ya aplican la vacunación hace varios años. Brasil, por ejemplo, todavía no vacuna porque considera la enfermedad exótica, aunque ya tuvimos algunos casos en los últimos años, pero fueron situaciones puntuales, no hubo una transmisión de la enfermedad para a varias propiedades rurales, ¿no? Entonces, lo que creo es que para el futuro, muy posiblemente, vamos a tener una situación como se pasa hoy en el continente asiático, de ter que conviver con la enfermedad, ¿no? Y ahí aplicar la vacunación, tener otras medidas de control. Um outro ponto interessante é que se passou nos últimos anos também o surgimento de la enfermidade em las vacas lecheras, né? Então, isso é outro ponto de preocupação, considerando incluso a possibilidade de que isso, da enfermidade venga a ser transmitida para as pessoas por consumo de leite, né? Então, são algumas situações que traem uma certa preocupação e que os governos têm que estar atentos a esses cambios, a essas novas situações epidemiológicas que se apresentam, para que tenhamos as medidas profiláticas mais adequadas para o controle da enfermidade. Muy bien. Natalia nos pregunta si existe alguna organización latinoamericana de bioseguridad y biocustodia en la que podemos participar de manera de compartir experiencias, protocolos y actualizaciones. Não, eu creio que existem essas associações a nível nacional, pero não tenho conhecimento de alguma organização que reúna diferentes países, né? O que existe é a Federação Internacional, que congrega as diferentes associações nacionais, não? A IFBA, pero não conosco nenhuma iniciativa nesse sentido de uma organização latino-americana. Correcto. Rosaura nos pregunta si es que para un laboratorio NB3 debe cumplir con todos los requerimientos y características necesariamente. Interessantíssima essa pergunta, não? Porque uma vez que a OMS não traz mais em seu manual os requisitos mínimos para um laboratório nível 3, hoje dia há essa dificuldade, não? Se alguém pergunta que é exatamente um laboratório nível 3, se você não tem uma normativa nacional que defina exatamente essas características, você tem que buscar isso em referências internacionais, não? Então, por exemplo, o manual, o BMDL dos Estados Unidos, ou o manual canadense, que traz essas características para um nível 3, não? Pero isso, uma coisa é você definir quais são essas características mínimas para um laboratório ser considerado nível 3. Outra coisa é definir quais são as necessidades estruturais e operacionais para seu laboratório, para o laboratório onde você trabalha com seus patógenos específicos, não? E muitas vezes você vai concluir, depois de fazer uma avaliação de risco, que seu laboratório pode ser um laboratório nível 2 com algumas características de nível 3, por exemplo, não? Ou que seu laboratório tem que ser um nível 3 com algumas características de nível 4, como é, em nosso caso, constatamos para a influenza aviária de alta patogenicidade, nível 3 plus, né? Então, isso é muito relativo, depende muito da evaluação de riscos. Então, sim, é possível que em determinada situação se decida que seu laboratório não necessita ser um nível 3, mas tem que ter algumas características de nível 3. Isso vai ser definido por la evaluação de risco. Mm, Interesante. Teresa nos dice, desde su experiencia, ¿cuáles son las estrategias de bioseguridad más efectivas para responder oportunamente a brotes de influenza y cuáles son los principales desafíos para su implementación?
Eu não poderia contestar isso pensando na parte da influenza humana, não? Porque nossa experiência aqui no Ministério da Agricultura e como veterinário é a parte da influenza aviar. Então, contestando isso no contexto da influenza aviar, eu vou dizer que as medidas de biosseguridade em las granjas, a parte de educação em saúde para as pessoas que produzem os animais, ah, são fundamentais para a prevenção da enfermidade, ¿no? Então, lo que se notou, por exemplo, quando houve um grande brote de influenza aviar, né, nos Estados Unidos, foi que houve algumas deficiências de biosseguridade, de medidas de biosseguridade nas granjas, né? Então, se os produtores de aves são conscientes de aplicar todas as medidas, não? O controle da população de aves silvestres, da parte de controle de acesso. Então, tudo isso é fundamental como medidas estratégicas de prevenção da enfermidade. Outro aspecto importante, não? E creio que isso também vale para a influenza humana, é a estrutura laboratorial, de laboratórios, né? Você, o país, ter a estrutura para um diagnóstico rápido da enfermidade, mas não somente para o diagnóstico, mas para a identificação do subtipo de vírus que está circulando no país, né? Então, essa informação é muito importante, seja para a influenza animal, seja para a influenza humana. Conhecer, por exemplo, quais são os subtipos virais que circulam na população de porcinos, por exemplo, que são animais extremamente importantes no ciclo da influenza, saber o que se passa com as aves e saber o que se passa com a população humana. Então, aí, ter uma estrutura de apoio de laboratório e uma estrutura de vigilância que seja capaz de tomar essas muestras, de encaminhar adequadamente para os laboratórios, que haga um sistema de vigilância, de informação para hacer o tratamento adequado de seus dados, a comunicação. Então, tudo isso é importante, né, no contexto general. Sigamos con... Ya. Dos personas coinciden un poco en lo mismo. Preguntan si existen normativas específicas en respecto a bioseguridad en laboratorios en algún país latinoamericano o siempre se van a usar referencias normativas internacionales. Sí, eso yo no sé lo que pasa en otros países, ¿no? Pero yo puedo hablar, creo que la mayor parte de los países no tienen normativas específicas. Aquí puedo hablar un poco de la experiencia aquí en Brasil, ¿no? Nosotros estamos intentando desarrollar algunas normativas para que haga controle mais efetivo do que se passa, especialmente em los laboratórios de investigação, nas universidades, ¿no? Hoje dia, por exemplo, em Brasil, se um laboratório está manipulando um vírus de alto risco e não tem as condições adequadas de biosseguridade, há muito pouco que fazer em termos legais para aplicar punições, sanções a esses laboratórios, né? Então, essa é uma brecha que existe na legislação, estou dizendo especificamente do Brasil, não? E creio que pode passar isso em outros países também. Então, não há um sistema de monitoreio, de inspeção, de fiscalização da situação de biosseguridade nos laboratórios de investigação. Isso é um ponto crítico. Isso foi um tema que eu tratei muito em minha tese de doutoramento. Hicimos uma avaliação, por exemplo, de comparação da legislação que temos hoje no Brasil com o que passa nos Estados Unidos. E aí temos artigos publicados também mencionando algumas dessas principais brechas de legislação, né? Então, há sim muito o que fazer, há muito trabalho para fazer nessa parte de desarrollar mecanismos de fiscalização para que o poder público tenha mais ferramentas legais para
hacer un monitoreo más efectivo do que se pasa en los laboratorios en general. Ujú. Eh, a ver, tenemos una pregunta reciente de Dalinda que nos dice si existe una época del año en donde aumenta el riesgo de la propagación de la gripe aviar. Si existe la gripe aviária sazonal, ¿no? Entonces, aquí en Brasil, por ejemplo, eso depende un poco también de los ciclos de migración, ¿no? Entonces, generalmente, a partir de abril, mayo, es cuando empiezan los primeros brotes, porque es el tiempo cuando llegan las aves del hemisferio norte, ¿no? Pero puede ser que eso estoy, una vez más, hablando de influenza aviar, ¿ok? Pero eso puede ser que eso se cambie para los próximos años, una vez que la enfermedad se estabeleza más en el país como endémica, pero hasta el momento existe sí ese comportamiento de los brotes asociados a la presencia de la migración de las aves que vienen del hemisferio norte. Y ya por finalizando, Marita nos pregunta, ¿qué riesgo con respecto al virus del COVID colaterales existe? ¿Alguna información al respecto? Perdón, el COVID. Con, si existen, bueno, parece que riesgos colaterales con el virus del COVID, entendería que es lo que quiso preguntar. Perdón, no entendí. ¿Se tiene relación del COVID con influenza o no? Sí, parece que está incompleta la pregunta. Me imagino que quiso preguntar si existe algún riesgo colateral con el virus del COVID y la influenza. Ujú. Sí, no, una vez más, no es mi área de expertise, la parte de salud humana. Creo que sí, puede haber alguna influencia, pero no podría entrar en más detalles porque no es mi área específica de actuación, de conocimiento. Ok. Eh, bueno, ya estamos casi por finalizar. Y bueno, mencionan también, básicamente, un comentario de Daisy, Flurona fue el nombre que el público le dio a la combinación. Bueno, una anécdota. La combinación de influenza con COVID y un montón de agradecimientos por su ponencia. Agradecemos nuevamente al doctor André Oliveira por este espacio que nos ha brindado y a continuación damos el pase a la doctora Cintia Hurtado para que nos dé las palabras de clausura de este evento. Gracias, Ángel. Bueno, realmente ha sido una jornada muy productiva. Estoy escuchando el eco. Un segundito. Gracias. Gracias, André, por esta presentación y también gracias a los participantes por sus preguntas. Con esto damos por concluido nuestro primer webinar del año dedicado a las estrategias de bioseguridad frente a los brotes de influenza. Nuevamente, gracias, André, por tu tiempo, la dedicación, la claridad que has tenido y con la cual has compartido tus conocimientos y experiencias durante este webinar, ¿no? Con esta exposición podemos fortalecer nuestra comprensión de las estrategias de bioseguridad frente a los brotes de influenza. Agradezco a todos los participantes que nos han acompañado y estoy compartiendo con ustedes la página de bioseguridad para que puedan revivir también los momentos de este webinar y de los previos que hemos tenido. Los invito a mantenerse en contacto y a seguir participando en las actividades de la Oficina de Bioseguridad y a continuar promoviendo una cultura de bioseguridad. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde.